Você já se sentiu julgado ou julgada? Então, eu tava agora aqui fazendo algumas postagens e analisando por que algumas coisas parece que elas nos provocam, elas nos trazem assim, tipo, nos tiram de um foco. E nisso eu comecei a pensar assim, cara, mas de onde é que vem o julgamento? O que é o julgamento? O julgamento nada mais é do que um ponto de vista que alguém, que você ou alguém tem sobre alguma coisa. E o que mais isso pode nos trazer como clareza? Quando eu me sinto julgado, por que eu me sinto julgado? Talvez porque lá no fundo do meu inconsciente existam ligações, gatilhos mentais que digam o tempo inteiro, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então isso conectado com os nossos padrões, nossas crenças, né? Crenças e condicionamentos do certo e errado, do bem e o mal. Então, por exemplo, se eu passar um batom vermelho, tem pessoas que dizem que batom vermelho é coisa de, né? Mas se eu vou pegar uma situação bem drástica de uma pessoa, ela era tão linda, cantava tão suavemente, quando casou, um dia foi dar uma reportagem e disse que dava a parte dos fundos para o marido dela. Isso é uma coisa polêmica. Todas as pessoas julgaram essa artista. E aí agora eu te pergunto, as pessoas que tiraram pedra nessa artista, por ela ser feliz lá no relacionamento dela, isso não tem nada a ver com quem julgou, certo? Porque a vida é dela. E ela e o marido, dentro de quatro paredes, escolhem fazer o que eles dois quiserem, desde que isso não interfira na individualidade, no ser e estar deles como pessoas, que os iniba internamente. É problema deles. E aí, agora, trazendo essa situação, o que é que eu vou lhe dizer? Eu tenho quase que certeza que a maioria das pessoas que julgaram aquela situação, elas fazem não apenas aquilo que essa atriz comentou, mas muito pior. E se eu não cuidar, eu vou estar entrando no julgamento, mas eu não estou trazendo para julgamento, eu estou trazendo só para a gente ter um nível de clareza, um nível de sensatez, de que tudo está conectado com o nosso ponto de vista. O que eu acredito ser certo e errado, se eu olhar para o lado, eu vou julgar. Mas e se eu deixar de julgar? E outro detalhe, e muitas vezes as pessoas olham, falam coisas de várias situações, de várias questões, mas não falam pelo julgamento. Apenas elas se expressam de uma forma da qual quem recebe aquilo se sente julgado. Vou dar um outro exemplo. Esses dias eu tenho alguns grupos que eu costumo fazer colocações também, quando eu acho o assunto interessante. E muitas pessoas ou não respondem, porque são situações que realmente elas levantam um pouquinho de, tipo, vamos pensar o que é que a gente está fazendo. E outras questões, algumas pessoas respondem, mas respondem sempre na defensiva, como se aquilo fosse uma acusação. E a acusação, ela não tem a ver com a acusação, mas ela tem a ver com o ponto de vista que você tem sobre o determinado assunto. Se aquilo internamente te traz uma crítica que está conectada lá na tua infância, onde mãe, pai, tios, avós, deixa eu lembrar o que mais, professores, babás, colaboradores, enfim, quem fez parte da sua criação, se costumava te chamar atenção por determinadas coisas, quando você cresce, você vai estar sempre na defensiva, até que você desmorone aquele padrão. E isso faz parte. O que não faz parte, simplesmente é a atitude que eu tenho agora. Tô me sentindo julgada exatamente ouvindo esse vídeo? Opa! O que é em mim que eu preciso olhar? Será que ela está me julgando? Não! Eu estou trazendo um conhecimento que talvez possa lhe ajudar a mudar o seu ponto de vista sobre determinadas situações. E quer saber o que mais? Se alguém te julgou, o problema é dele, não é teu. Agora, se isso te incomodou, o problema pode estar em você. Por isso você atrai pessoas que te julgam. Entende a diferença da situação? Era isso que eu queria deixar hoje. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Que a criação esteja hoje e sempre com vocês.